Então tá, gente. Então vamos iniciar a aula do dia 9, né, do 2 de 2021, de tópicos em banco de dados. Bom, nós havíamos conversado um pouco na semana passada sobre quais as tecnologias, né? Deixa eu apresentar minha tela aqui. Sobre quais as tecnologias que nós iríamos utilizar na disciplina, né? E nós conversamos também um pouco sobre o que nós iríamos trabalhar dentro da disciplina, tá? Então, a gente definiu que nós iríamos utilizar deixa eu entrar aqui, tópicos em banco de dados. Nós iríamos utilizar o Moodle, né? Como sendo a nossa sala de aula, onde a gente tem todas as informações, tá? Todas as informações necessárias para o decorrer da disciplina, tá? Então, assim, eu vou estar sempre mandando um e-mail para vocês do link, quando a gente tiver aulas síncronas, tá? E também vou estar disponibilizando aqui no Moodle o link da aula síncrona. Daí eu tenho sempre um esquema assim, que é o plano de aula, tá? O que a gente vai trabalhar dentro de cada aula, né? Até para, se algum dia algum de vocês não puder participar da atividade síncrona, a gente vocês podem entrar aqui e verificar o que foi feito, né? E ter o acompanhamento da sequência aí do que a gente está trabalhando na disciplina, tá? Então, assim, o que está programado para hoje? Eu vou passar fazer uma explicação, uma explanação para vocês sobre o que são os modelos de dados, porque não sei se vocês lembram, né? Eu não coloquei o plano de ensino aqui. Tá, eu cheguei a mostrar para vocês na aula passada o plano de ensino, não? Acho que não, né? Acho que não. Tá. Deixa eu mostrar aqui, depois eu coloco o plano de ensino ali no Moodle, tá? Então, assim, a ideia dessa disciplina de tópicos de banco de dados, né, é uma disciplina de tópicos mesmo, certo? Então, a ideia é estudar alguma coisa diferente do que vocês já viram no curso, né? Ou vocês aprofundarem algum assunto que já tenham visto, tá? Então, também isso é possível, tá? Então, a ideia é trazer uma novidade para vocês, assim, nesse sentido, tá? Então, o que eu pensei para vocês? A gente trabalhar com a parte de modelagem de dados, né? Então, a gente trabalharia com 3 modelos de dados, tá? A gente trabalharia com o modelo de dados o relacional, trabalharíamos com o modelo de dados objeto relacional, trabalharíamos com o modelo de dados geográfico, tá? E também com o NoSQL, certo? A gente trabalharia com esses 3 modelos, e a ideia é nós irmos trabalhando em cima de estudos de caso, e baseado nesses estudos de caso, em situações que acontecem ali, né? A gente vê como faz essa modelagem. Então, por exemplo, assim, eu tenho um atributo multivalorado, certo? Vocês lembram o que é um atributo multivalorado? Sim ou não? Por exemplo, eu tenho pessoas, a pessoa ela tem um telefone, certo? Então, uma pessoa pode ter vários telefones, ela pode ter o telefone residencial, pode ter o telefone particular, pode ter o telefone comercial, né? Então, o telefone é um atributo multivalorado da pessoa. Se nós vamos implementar isso dentro de um modelo relacional, certo? Se nós vamos apresentar isso nós vamos aplicar isso dentro do modelo relacional, se a gente vai modelar um modelo relacional, o telefone ele vai virar uma nova tabela, certo? Por quê? Porque o atributo multivalorado vira uma nova tabela e você vai ter lá o identificador da pessoa dentro da tabela de telefones para saber de quem é aquele telefone, tá? Se você vai trabalhar isso utilizando o modelo objeto relacional, você pode, ao invés de você criar uma nova tabela, você pode dizer que o telefone ele é um vetor, por exemplo, tá? Sendo que cada posição do vetor, ele passa a ser um número respectivo do telefone dessa pessoa. Então, o estudo de caso é o atributo multivalorado, né? Só que se você utiliza um modelo relacional, você vai trabalhar isso de uma forma.
Se você utiliza um modelo, por exemplo, um objeto relacional, você vai trabalhar, você tem a possibilidade de trabalhar isso de outra forma, tá? Então, a ideia da disciplina é essa, a gente trabalhar com situações e, em cima dessas situações, ver como que nós podemos trabalhar com qual modelo de dados que a gente pode trabalhar. Ah, professor, mas eu posso ter um modelo relacional misturado com objeto relacional, misturado com um geográfico, misturado com o NoSQL. Posso, né? Então, desde que você tenha um SGBD que dê esse suporte, né? Por exemplo, o Postgres, tu consegue trabalhar relacional, tu consegue trabalhar objeto relacional, tu consegue trabalhar geográfico e tu também consegue trabalhar o NoSQL, certo? Porque, por exemplo, assim, trabalhar com documentos JSON dentro do Postgres, certo? Então, essa é mais ou menos a ideia da disciplina, tá? Alguma dúvida aí, gente, sobre isso? Por enquanto, tranquilo. Tranquilo, tá. Então, olha só, a gente vai fazer 2 avaliações, tá? Uma para cada etapa. Na realidade, essas avaliações são... A gente vai fazer trabalho, certo? Então, assim, não tem como nessas atividades síncronas a gente fazer a prova, como a gente era acostumado, né, nas presenciais. Então, o que vai acontecer? Às vezes a gente vai ter um trabalho, 2, e a média desses trabalhos aí ele vai acabar dando a nota final de vocês, né? E no final de cada uma dessas etapas aí, muito provavelmente eu faço um trabalho geral, assim, que é tipo uma revisão, né, do que vocês viram dentro de cada etapa. Que essa seria aí a nossa prova, né? Tá? Pode ser assim, gente? O que vocês acham? Pode ser, tranquilo. Tá? Então, assim, sempre a gente vai ter tempo, né, durante as aulas para vocês poderem fazer essas atividades, tá? Então, a minha ideia é que a gente faça, por exemplo, assim, atividades síncronas na terça e atividades assíncronas na quarta, né? Então, assim, mas pode ser que, de repente, mude, né? Mas a ideia é manter esse padrão, tá? Então, na quarta você tem atividades assíncronas, que são atividades que são encaminhadas na terça daí, tá? Como a gente tem esses 2 períodos quebrados, assim, esses 4 períodos quebrados, né? Certo? Bom, a gente tem aqui os meus horários de atendimento, eu acho, né? Mas, assim, a hora que vocês precisarem, vocês podem entrar em contato comigo e se tiverem alguma dúvida, a gente vai tirando aí, tá? Bem tranquilo. Certo? Depois eu disponibilizo aqui o plano de ensino para vocês, tá? Vou disponibilizar aqui. Então, assim, ó, eu pedi que a gente vai trabalhar agora com esse material aqui, que são os modelos de dados, tá? Deixa eu abrir o arquivo aqui. O cachorro aqui surtou. Então, olha só, gente. Quando a gente... Bani, vai pra lá. Pega ele, mano. Vem cá. Aí. Então, olha só. A grande pergunta que ocorre, né? É, por exemplo, assim, quando que eu sei qual modelo de dados que eu tenho que usar, certo? Que ocorre, né? É, por exemplo, assim, quando que eu sei qual modelo de dados que eu tenho que usar, certo? O que vocês acham disso? Do que depende qual modelo de dados que eu vou utilizar? Acho que um pouco dos tipos de dados que vai estar trabalhando, assim. Isso, então, Qual que é quem a define relação que eles vão ter, sei lá. É isso aí. Quem define o modelo de dados que eu vou trabalhar são os meus dados, tá? Então, por exemplo, teve uma dissertação de mestrado ali da UPF ali, quando eu estava na licença, eu acho que foi em 2016, né? E eram 2 alunos. Até agora, acho que uma das alunas, ela ela tá sendo professora de vocês aí. Não sei se a Ângela dá aula para vocês. Não. Não? É. Ela veio em substituição a Carmen, que a Carmen saiu pro doutorado, né? E daí... eles estavam fazendo mestrado e daí eles, por exemplo assim, eles estavam recebendo dados
que eram dados raster, né, do INPE. Então, assim, o que eles estavam fazendo? Eles tinham que pegar esses dados que eles recebiam, eles convertiam isso para um binário, depois tentavam converter, eu não lembro se eles convertiam para binário para texto, e daí eles tinham que estruturar esse arquivo texto para poder importar para o banco de dados, certo? Eu não sei se eles faziam para binário para texto, ou faziam direto de raster para texto. Mas daí o que acontece? Então, olha o trabalho que dá, né? Daí você tinha que fazer toda essa conversão armazenada de uma forma relacional, e depois você pegar, no momento que você precisasse fazer algum tipo de interação geográfica, né? Algum tipo de consulta geográfica, por exemplo, assim, eu quero saber quais são os dados da cidade de Passo Fundo, certo? Então você precisa pegar o shape, né? A forma de Passo Fundo, fazer uma interseção desses dados e retirar os dados de Passo Fundo. Então, no caso deles, eles não têm como saber isso. Eles têm que ter a informação da cidade, né, e fazer o filtro pela cidade. Mas daí, por exemplo, assim, eu quero saber quais são os pontos mais próximos de tal local, né? Quais são os dados mais próximos de tal local. Então, isso são operações que são operações geográficas. Então, você trabalhando com modelo relacional, você não tem recursos para isso, né? Então, daí a gente conversando lá, surgiu a ideia de fazer o quê? Pegar e armazenar esse raster diretamente dentro da tabela do banco de dados, né? Então, daí você instala uma extensão geográfica e você pode trabalhar com esse dado. Você tem recursos, né, para trabalhar com esse dado diretamente dentro do teu banco. Você não precisa fazer todo esse processo de transformar para um relacional e depois, a hora que você precisar plotar isso, por exemplo, num mapa, tu teria que fazer uma outra forma de transformação, né? Então, facilita a vida porque tu tem recurso. Então, o que vai te definir qual o modelo de dados que você vai trabalhar é a estrutura dos dados que tu está recebendo, certo? Mas se você não sabe as opções que existem, né, você vai ter um trabalho muito grande para poder tratar esses dados aí, tá? Não sei se ficou claro isso, gente, a questão do... Sim, tranquilo. Tá. Então, olha só, falando um pouco de modelagem, né, quando a gente fala em modelos, o que a gente tenta fazer com modelos, né? A gente tenta... é uma abstração da realidade, né? Então, que a gente deseja aproximar isso com o verdadeiro comportamento do sistema. Então, quando vocês modelam um banco de dados, o que esse banco de dados deve conter? Ele deve conter todas as informações necessárias para o funcionamento do sistema, certo? Se eu vou modelar o crescimento de uma planta, eu tenho que modelar de tal forma que esse modelo represente o real crescimento dessa planta, certo? Então, eu não posso dizer que a planta, sei lá, a planta emergiu lá no dia 5 e se na realidade ela emergiu no dia 30, né? Então, esse modelo não está correto. Então, esse modelo ele precisa representar a realidade do que eu estou modelando, tá? Então, o que depende, né, o grau da modelagem? Então, quais as quantidades de informações perdidas, ou seja, para a gente poder validar se esse modelo está correto ou não, né? Então, se se perde informações, significa que esse modelo não está de acordo com a minha realidade, tá? A super ou subestimação de componentes, né? Então, se eu dou uma ênfase maior em algumas coisas e dou uma ênfase menor em outras, né? Então, significa que eu estou superestimando ou subestimando, né? E isso também pode ocasionar alguma interferência no resultado final, tá? E, por fim, a gente precisa também identificar, né? Identificar quais os componentes que fazem parte do meu modelo, tá? Então, para isso, eu preciso conhecer a minha realidade, tá? Então, se vocês vão modelar um determinado sistema, a primeira coisa que vocês têm que fazer é conhecer esse sistema, saber como ele funciona. Porque se você não sabe, você não consegue modelar. Então, se vocês vão desenvolver um aplicativo, vocês precisam saber como funciona a rotina lá da empresa para esse aplicativo ser desenvolvido, certo? Por quê? Se vocês forem fazer baseado no que vocês acham que vai acontecer, muito provavelmente isso não vai dar bom resultado, tá? Daí a gente pode, então, classificar os modelos, né, em tipos, tá?
Então, a gente pode ter modelos simbólicos, né? Baseado em símbolos, icônicos, baseado em ícones, ou diagramáticos, né? Que você tipo um modelo entidade e relacionamento, né? É um modelo diagramático. Daí a gente pode ter modelos matemáticos, né? Ou analíticos, e a parte de modelos de simulação, tá? Que são modelos que tentam simular alguma coisa que pode acontecer, tá? Então, aqui nós temos alguns exemplos desses modelos, tá? Então, os modelos icônicos ou diagramáticos, né? Eles são baseados em gráficos, né? Que representam o meu sistema. Então, dentro da modelagem, a gente vai falar depois isso, nós temos níveis, né, de modelagem. Então, dentro desses níveis, o que os diferencia, né, é o nível de abstração. Viu, professor? Oi? Estaria compartilhando a tela? Apresentando Não. os slides? Não tá? Deixa eu ver. Não tá. Não. Acho que tinha até perguntado antes. Ah, pois é. Apresentar. Tinha a impressão que eu tinha compartilhado. Agora me avisando, foi. hein? Pois é, eu acho que eu cliquei ali e não confirmei. Agora tá ok? Sim, sim. Desculpa aí, gente. Tá? Então, isso que eu estava falando para vocês, né? É isso que a gente estava vendo, a questão da modelagem de dados, tá? Então, aqui os modelos, né? Então, aqui nós temos os modelos que são os icônicos ou diagramáticos, né? Então, a gente diferencia esses modelos em níveis, tá? Quando a gente vai trabalhar com banco de dados. E, então, em qualquer modelo de dados que vocês vão estar trabalhando, se vocês vão estar trabalhando no modelo geográfico, se vocês vão estar trabalhando no modelo objeto relacional, se vocês vão estar trabalhando no modelo NoSQL, né, um JSON, por exemplo, vocês podem diferenciar, vocês podem ter modelos dentro de cada um desses níveis, né, que representam a tua realidade. Então, a ideia da gente ter aqueles 3 níveis, né, o conceitual, o lógico e o físico, é no sentido de, dentro de cada nível, você poder ir aprendendo com o sistema, né, que você deseja modelar. Então, quando você chegar lá no último nível, que é o nível físico, você vai ter todas as informações necessárias para você poder representar esse banco de dados, tá? Para esses dados que você deseja. Então, dentro de cada nível, ele possui uma ênfase, né, ou um objetivo, tá? Então, aqui nós temos um exemplo de um nível conceitual, onde o objetivo é o quê? O objetivo é você entender o teu sistema, né? Você representar de alguma forma o teu sistema. Então, por exemplo, assim, aqui, deixa eu dar um zoom aqui. Por exemplo, essa situação de cursos aqui, né? O que significa esse autorrelacionamento aqui? Se vocês olharem aqui. Eu estou dizendo o quê? Que um curso, ele tem de 0 a N pré-requisitos, né? E um curso pode ser pré-requisito de 0 ou N cursos, certo? Só que tanto o curso quanto o pré-requisito, ambos são cursos, correto? Então, eu estou dizendo aqui, ó, eu olhando esse modelo, eu consigo extrair essa informação, certo? Então, essa informação, ela é válida para mim. Por quê? Porque, baseado nisso, eu sei depois como fazer essa implementação. E eu posso fazer essa validação depois com o meu usuário, correto? Então, cada nível da modelagem, ele vai ter um conjunto de conceitos que representam esse nível. Então, se nós estamos utilizando um modelo relacional dentro do nível conceitual, que é a situação aqui, eu tenho um modelo de entidade e relacionamento que tem o conceito de entidades, tem o conceito de autorrelacionamento e tem o conceito de cardinalidades, correto? Então, esses conceitos, eles me auxiliam a ter o entendimento do que esse modelo está representando, tá? Tá tranquilo aí, gente? Tudo certo, Bom, por enquanto. Daí nós temos também, então, a questão de modelos matemáticos ou analíticos, né? Então, esse é um modelo baseado em fórmulas matemáticas, tá? Então, por exemplo, assim, muitas vezes esses modelos matemáticos,
A gente não vai entrar nesse mérito das classificações aqui, tá? Mas quando a gente tem, não sei se vocês já tiveram essa oportunidade, por exemplo assim, se você tem um conjunto de dados, você pode fazer uma análise exploratória desses dados, correto? Então, o que é uma análise exploratória? É você verificar esses dados, o que eles estão representando, tá? E muitas vezes, a partir daquele conjunto de dados, você consegue extrair uma equação que representa esses dados, certo? E daí você, substituindo as variáveis, sendo que cada uma das variáveis ela tem uma, da equação, né? Ela tem uma representatividade associada ao modelo, tá? Então, nesse caso, só que lógico, se eu vou extrair uma equação de um conjunto de dados, essa equação, ela representa somente esse conjunto de dados, né? Ela não é uma equação genérica. Mas eu posso utilizar essa equação em situações que são semelhantes ao meu conjunto de dados, né? E dizer que aquilo ali é possível de representar o que está acontecendo, certo? Então, por exemplo, assim, o Vinícius conhece, né? Não sei se o Vitor, o Marvin e o Guilherme conhecem, por exemplo, tem o ABISME, né? Que é o sistema lá que o Roberto trabalhou no doutorado dele, que simula o crescimento populacional de insetos, né? Então, por exemplo, assim, como que eu determino qual que é a taxa de mortalidade de um inseto, certo? Então, tem uma equação que determina isso. Como é que eu determino qual que é a taxa de reprodução dos insetos? Daí tem uma equação que determina isso, certo? Então, os modelos matemáticos, eles são bastante utilizados dentro de modelos de simulação, né? No sentido de representar uma determinada situação, tá? Daí aqui ele tem classificações aí. Então, quando a gente trabalha com modelos de simulação, né, a gente está buscando, através do uso do computador, né, reproduzir o que está acontecendo no mundo real. Então, se eu consigo, se o meu modelo está reproduzindo o que existe no mundo real, significa que esse meu modelo está ajustado, né, está ajustado com o que está acontecendo na realidade, tá? Bom, então quando a gente vai trabalhar com dados, né, eu não sei se vocês já chegaram a ver essa diferenciação aqui, né? Tem alguns conceitos que são importantes dentro da modelagem. O primeiro deles é o conceito de dados, né? Então, o dado, ele é a menor unidade de um banco de dados, certo? Então, se eu tenho lá pessoas, eu quero pegar a data de nascimento, ele é um dado da pessoa, certo? Bom, daí eu tenho a informação. O que é a informação? A informação é você associar uma semântica a um ou mais dados. Então, por exemplo, assim, eu tenho a data de nascimento da pessoa e eu quero saber se essa pessoa é maior ou menor de 18 anos, correto? Então, eu vou precisar calcular a idade dessa pessoa a partir do nascimento e verificar se ele é maior ou menor de 18 anos, correto? Então, nesse caso, a informação ela é associada aos dados, ela é um processamento dos dados que vai me gerar a minha informação, tá? E o conhecimento, ele é saber se determinadas informações se encaixam em um determinado contexto. Então, se nós pegando essa questão da data de nascimento, que é o dado, se eu quero saber se a pessoa é maior ou menor que 18 anos, daí agora, qual que seria o meu contexto? Eu quero saber se eu posso, por exemplo, se essa pessoa pode dirigir ou não, correto? Então, se ela for maior que 18 anos, ela pode dirigir. Se ela for menor que 18 anos, ela não pode dirigir. Então, isso é o meu conhecimento, né? Então, eu consigo determinar um contexto associado à minha informação, tá? Então, aqui nós temos um exemplo, né? Que é o do cachorro na sinaleira. Deixa eu só carregar aqui. Então, assim, o dado, o que o dado é? O dado é a luz da sinaleira, né? Então, a gente tem ali a luz verde, a amarela, né? E a vermelha. Então, esse é o meu dado. O que é informação? Saber o que cada luz significa. Então, por exemplo, assim, se eu tenho a luz verde, eu sei que eu posso andar.
Se eu tenho a luz vermelha, eu sei que eu preciso parar. Se eu tenho a amarela, significa que eu preciso estar atento que vai vir a luz vermelha, certo? E o que é o conhecimento? O conhecimento é saber se tiver a luz, na sinaleira tiver a luz verde e eu for atravessar, significa que eu posso ter algum tipo de problema, né? Posso ter um atropelamento, no caso, ou um acidente, certo? Então, esse é o conhecimento, é associar, né, uma semântica, né, associar um contexto, né, dentro da minha informação, tá? Tranquilo isso, gente? Tranquilo. Tá? Então, muitas vezes, esses conceitos aqui, ó, eles acabam se confundindo, certo? Então, às vezes o cara quer falar em dados, quer falar em dados e está falando em informação. O cara está falando em informação e está falando de dados, né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, tá? É uma questão de conceitual aí. Então, olha só. Quando nós trabalhamos, então, com os dados, nós temos, basicamente, dois tipos de dados, né? Os dados que são estruturados e os dados que são semi-estruturados, tá? Então, quando a gente tem dados estruturados, é aqueles dados que estão sempre, que possuem uma estrutura tabular, né? Então, quando a gente pensa em dados estruturados, qual que é o modelo que nos vem à cabeça? Modelo de dados relacionado a banco de dados. É o modelo relacional, certo? Que é aquele modelo de tabelas, os dados vão ter sempre o mesmo formato, né? Então, eu não vou ter instâncias, por exemplo, que não tenham determinado campo, né? São sempre do mesmo tipo. Então, se eu definir que o campo data de nascimento ele é um date, para todas as ocorrências lá de data de nascimento de pessoas, sempre vai ser date, certo? Então, alguns exemplos. Então, bancos relacionais, tabelas do Excel que sejam sempre na mesma estrutura, arquivo textos, né, delimitados por ponto e vírgula, né? Então, sempre que eu tiver uma estrutura que sempre é a mesma, eu estou chamando de dados estruturados. Já nós temos a questão de dados semi-estruturados. Então, tem estruturas heterogêneas, né? Então, nem sempre a mesma estrutura. Geralmente, o próprio dado carrega os seus metadados. Então, esses metadados, eles descrevem algo sobre o dado. Tá? Então, se tu pega lá um XML, ou a tag inicial e a tag final, ela vai descrever qual que é o conteúdo daquele dado, né? Ao passo que a gente trabalha com bancos relacionais, a gente não tem essa descrição, né? A gente tem a DDL separado, que são os metadados, e os dados ficam num outro contexto, assim, tá? A estrutura parcial, né? Então, nem sempre, vai estar sempre da mesma forma, né? Então, aqui tem alguns exemplos aí de dados que são dados estruturados, tá? Então, aqui, no caso, é delimitado por vírgulas, né? Sendo que aqui é um conjunto de dados das pessoas que estavam a bordo do Titanic, né? No momento que ele afundou lá, né? Então, a gente consegue extrair algum tipo de informação em cima desse conjunto de dados. Quero ver se a gente consegue trabalhar alguma coisa isso lá no final daí, tá? Trabalhando um pouco com essa parte de extração de conhecimentos, tá? Depois aqui tem alguns exemplos de dados que são os dados semi-estruturados, né? Então você pode ver que a gente tem a estrutura autodescritiva, né? Nem sempre eles estão da mesma forma, tá? Então, quando a gente fala em modelo de dados, o que o modelo de dados nos traz? Ele nos traz um conjunto de conceitos, né? Para definir a estrutura dos dados, tá? E aquilo que eu falei para vocês anteriormente. Então, esses conceitos, eles estão divididos em níveis, né? Sendo que cada nível, ele traz uma representação para mim. Então, o que divide esses níveis é sempre a questão da abstração, né? Então, quanto mais detalhado, mais se aproxima do nível físico. Quanto mais abstrato, é o nível conceitual, e o lógico é o mapeamento, né? De um conceitual para um físico, tá? Então, se nós vamos pegar lá no modelo relacional, o nível conceitual é o modelo entidade e relacionamento. O modelo lógico é o mapeamento do relacionamento, né? Para um sistema para um SGBD. E o nível físico é o nível de implementação, tá? Então, aqui nós temos um exemplo do modelo conceitual, né? Que é o modelo entidade e relacionamento. Mesmo aquele que nós tínhamos visto anteriormente, tá?
Então, quando nós trabalhamos com banco de dados, nós temos basicamente 3 modelos de dados, tá? Os pré-relacionais, que é o modelo hierárquico e o de rede, o modelo relacional e os pós-relacionais, tá? Então, a gente vai trabalhar, então, dentro desses modelos de dados, a gente vai trabalhar com o modelo relacional, inicialmente, porque ele serve de base para a maioria dos outros modelos. A gente vai trabalhar com o modelo objeto relacional, com o modelo geográfico, tá? E com o modelo NoSQL, certo? Então, esse semi-estruturado, vocês já trabalharam, né, na disciplina de dados semi-estruturados, tá? Daí depois eu posso passar alguma coisinha para vocês do modelo temporal, né? Tá? E o objeto orientado a objetos é um modelo que a gente não utiliza muito, assim. Pessoal, alguma dúvida aí? Já estamos na... Tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Tá. Então, olha só. Então, para nós começarmos a botar a mão na massa, certo? Eu deixei, então, para atividade de amanhã, o que vocês vão fazer, né? É uma atividade assíncrona. Então, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês modelem, utilizando o modelo relacional, né? E criem um banco de dados, né? Deixa eu mostrar aqui. Um banco de dados baseado nesse relatório de dados aqui que eu estou passando para vocês, tá? Deixa eu baixar o relatório aqui. Então, o que nós temos aqui nesse relatório? Ele é uma fonte de dados, de uma estação meteorológica, certo? Então, o que nós temos? Diariamente, certo? Dessa estação aqui, que está localizada em Passo Fundo, Rio Grande do Sul, no Brasil, uma latitude tal, a longitude tal, e quem fornece esses dados é o INPE, a organização, certo? Quais são os dados que eles fornecem, então, para esse dia? Então, ele fornece dados horários, né, de temperatura, chuva, direção do vento, umidade e pressão atmosférica, certo? Aqui tem uma outra ocorrência desses mesmos dados, ó. Então, do dia 12, só que agora é uma outra estação, que está no município de Marau, numa outra latitude, numa outra longitude, certo? E quem fornece esses dados é a Embrapa. E nesse caso aqui, ele também fornece os dados horários, de temperatura, ó, você pode ver que a temperatura ela tem casas decimais, a chuva, né, que é a precipitação, a direção do vento, a umidade e a pressão, certo? Então, qual que vai ser a atividade de vocês aí para a próxima semana? Vocês pegarem esses dados aqui, modelarem o banco de dados de vocês podem seguir aquelas etapas, né? Então, fazer uma entidade de relacionamento, fazer um lógico e criar o banco de dados. Mas, se vocês acharem que... Ah, não, professor, eu consigo já abstrair aqui desse relatório, eu já vou criando as tabelas e já crio meu banco. Beleza, certo? Sem problema nenhum, tá? Então, eu quero que vocês criem esse banco de dados, popuem as tabelas e gerem o relatório. Por exemplo, assim, montem a consulta SQL que pega os dados desse relatório aqui, certo? Entendido? Aham, Beleza. entendido. Tá? Então, vocês vão ter isso para fazer isso aí amanhã, né? Esse resto da aula de hoje. E daí, a semana que vem, nós nos encontramos novamente na terça para fazer essa correção, né? Porque daí, a partir desse relatório aqui, eu quero mostrar algumas outras coisas para vocês aí, tá? Relacionadas a como vocês podem... Eu quero ver como é que vocês modelaram isso. E eu quero dar algumas outras dicas de como vocês poderiam modelar isso aqui de uma outra forma também. Tá? Beleza. Tá Beleza. certo. Então tá. Então vamos encerrando aí a nossa aula. Não sei se vocês têm alguma dúvida, né? A ideia que eu falei para vocês é sempre nós fazermos aí uma aula de 30 a 40 minutos, tá? Porque ela acaba ficando estressante, né? Se você ficar muito tempo falando, assim. E vocês também acho que devem vir de outras aulas também, né? Se tiver aula de manhã? Sim. Sim. É. Então a ideia é a gente fazer a explicação, fazer os encaminhamentos e encerrar daí, tá?
Então tá, gente, e boa semana para vocês aí. Se você precisar de alguma coisa, me mandem e-mail aí ou me mandem WhatsApp, bem tranquilo, tá? Então tá. Valeu, Beleza. professor. Então tá. Valeu então. Um abraço. Até mais. Valeu. Valeu. Até mais. Abraço. Tchau, tchau. É.